Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar se você estiver pensando em colocar o DIU. Esse conteúdo vai ser bem transparente aqui, eu vou contar tudo pra vocês, sem filtros, tá? Vai ser um conteúdo sem filtro. Então, se você já gostou, deixa aqui o like e comenta se você tem o DIU ou está pensando em colocar. Vou contar aqui coisas que ninguém nunca me contou, eu nunca ouvi falar. Só mesmo depois de ter colocado o DIU que eu fui pesquisando sobre algumas coisas para ver se o que estava acontecendo comigo era normal. Será que o DIU ele realmente é tão bom assim quanto contam? Ou ele é tão ruim quanto falam? Porque tem sempre nessa divisão de opinião. E eu vou contar para vocês nesse vídeo a minha opinião e a minha experiência sobre o DIU. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rebeca e criei esse canal para compartilhar minha experiência de vida, minha maternidade real. Eu sou mãe de uma criança linda de 3 anos. Sim, gente, ela já tem 3 anos. Né? Passa muito rápido. E trazer também conteúdos de valor, de informações que eu tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Desde já, eu peço que você fique aqui se você ainda não é inscrito no canal, se você está me conhecendo agora através desse conteúdo. Já se inscreve e deixa o seu like. Então, vamos para o conteúdo. Antes de tudo, vamos saber o que é o DIU, né, gente? Porque as pessoas ouvem muito falar sobre esse método contraceptivo, mas nem todas as mulheres, nem todo mundo sabe o que de fato é o DIU, como é que ele funciona e tudo mais. O DIU é um dispositivo intrauterino. É um dispositivo, ele é em formato de T, que ele é inserido no nosso útero para prevenir a gravidez. E o DIU, gente, ele tem a sua eficácia acima de 99%. Ou seja, fica ali menos de 1% de risco, né, da pessoa engravidar. Se esse 1%, esse menos de 1% foi você realmente você é muito azarenta, ou Deus, ele quis sim que você engravidasse, por algum motivo. E existem 2 tipos de DIU, gente. Tem o DIU de cobre e o DIU hormonal. Se existe um hormonal, o de cobre não tem hormônio, certo? O hormonal, ele é chamado de Mirena. E eu já adianto para vocês que eu faço uso do DIU de cobre, sem hormônio. Hoje já existem alguns outros DIUs, nem sei se é assim que fala, mas já existem outros que também não são hormonal, que são o DIU de cobre com prata e o mini DIU. Se vocês quiserem dar uma pesquisada para dar uma aprofundada nas variações que existem aí dos DIUs, também é muito bom. O DIU, ele funciona basicamente assim. Ele causa um processo inflamatório no nosso útero, né? Nosso colo do útero ali. E essa inflamação dificulta o trajeto ali, né? Do espermatozoide. Faz com que o espermatozoide não consiga chegar ao nosso óvulo. Então, ele torna ali um ambiente nada agradável para o espermatozoide. E ele também tem a sua funcionalidade como espermicida. Ou seja, ele também mata o espermatozoide antes mesmo de chegar no nosso óvulo. É assim que funciona o DIU de cobre. Já o DIU hormonal, né, mais conhecido como Mirena, ele também é inserido, né, no nosso útero, porém, ele, ao invés de causar todo esse processo inflamatório como o de cobre, ele simplesmente vai liberando lentamente o hormônio progesterona. E esse hormônio progesterona, ele atua criando ali uma espessura, né, no nosso muco. Ele acaba engrossando o nosso muco, dificultando aí também a locomoção do espermatozoide. Ambos, tanto de hormônio Mirena quanto de cobre ou de cobre com prata, eles não precisam de manutenção, eles têm longa duração. O de hormônio, ele tem a sua duração de 5 anos e o de cobre, ele tem a duração dele de 10 anos, que é o que eu tenho. Eu vou ficar 10 anos com ele sem engravidar? Eu não sei. Mas eu quis colocar ele também, não só pelo tempo de duração ser maior, mas porque ele não tem hormônio. Ah, Rebeca, porque tem um com hormônio e outro sem hormônio. O DIU com hormônio, o Mirena, ele é recomendado para pessoas que têm muitos problemas com fluxo menstrual e com cólicas menstruais. Então, ele é recomendado para essas pessoas porque ele tem o efeito ali colateral de diminuir esses sintomas da menstruação, diminuir o fluxo, diminuir a cólica menstrual. Já o de cobre, ele tem o efeito colateral o oposto disso, gente. A maioria das pessoas relatam que após o uso do DIU de cobre, tem aí o seu efeito os seus sintomas da menstruação
mais presente, como dores menstruais, né, as cólicas, o fluxo aumenta, mas tem um adentro. E isso normalmente acontece com mulheres que ainda não tiveram filho. Mais à frente eu vou falar se isso é verdade ou não. Se realmente ele não tem esse efeito colateral em mulheres que possuem filhos. Ai, gente, agora que eu já dei aqui uma aula pra vocês sobre o DIU. Eu tenho pra mim que nem todo mundo sabia aqui todas essas informações. Eu acho que eu mereço um like de vocês. Já deixa aí agora, pra você não esquecer. Eu vou ficar aqui, ó, 5 segundinhos esperando. Já deixou o like, né? Eu espero que você tenha deixado o like. Agora que você já sabe como é o que é o DIU e como ele funciona, eu vou contar a minha experiência com a inserção do DIU. Vamos partir do início. Por que que eu decidi utilizar o DIU como método contraceptivo? Porque, gente, eu não queria mais usar pílula anticoncepcional, não queria injeção, que eu também já fiz uso, e principalmente porque eu engravidei de Ayla utilizando pílula anticoncepcional. Aquelas pílulas diárias, sabe? Você tem que tomar todo dia. Já não tava me dando tão bem com a que eu tava fazendo uso, então eu precisava ali esperar interromper o uso dela, esperar a próxima menstruação descer e iniciar a nova cartela, né, do novo anticoncepcional, também pílula. E aí foi nessa pausa, nessa espera, que tudo aconteceu. Enfim, fiquei com trauma, gente. Eu sei que, tipo, não aconteceu eu fazendo uso certinho dela. Foi na pausa ali, né, na troca de um e outro. Eu sei, mas fiquei com trauma. E a injeção, que seria outra opção, que eu fiz o uso logo após ter Ayla, né, logo após parir. Eu fiz o uso da injeção de 3 meses. Eu fiz o uso dela aí por 3 vezes, ou seja, 3, 6, 9. 9 meses eu fiquei utilizando ela. Quase um ano aí. Não me acostumei, gente. Os efeitos colaterais em mim estavam sendo muito ruim, eu tava ficando inchada, eu tava com o meu humor super alterado, gente, oscilava direto. Minha libido foi lá pro chão. Então, por esse motivo, eu optei a fazer o uso do DIU, né, como método contraceptivo, por ter a opção de não ter hormônio. Fora que eu não tenho que ficar todo dia lembrando, ou de mês em mês lembrando de fazer o uso, né, ele fica aqui em mim, eu só existo e tá tudo ok. Agora eu vou falar onde é que eu fiz a inserção do DIU, quanto que eu paguei, se eu paguei. Já adianto aqui que eu não paguei nada, foi tudo de grátis. Eu coloquei numa maternidade aqui onde eu moro, em Salvador. E essa maternidade tem, né, essa ação de estar fazendo inserção em DIU em mulheres a partir de 21 anos e que já possuem filho. Uma amiga na época, ela marcou pra mim, porque tinha uma conhecida que trabalhava lá, então pra mim foi mais fácil o processo. Agendou e eu fui colocar o meu bendito DIU. E agora, vamos para essa parte que eu quero muito falar com vocês, que é a inserção do DIU, a colocação desse negócio dentro do meu útero. Gente, a inserção do DIU, eu já sabia que ia ser sem anestesia. Então, isso me causou muito medo, porque eu acreditava que ia doer muito, 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 muito. Falei, meu Deus, vai ser quase um parto, porque eu fiquei com trauma do meu parto, gente. Meu parto foi babado mesmo. Já tava com aquele receio, sabe? De, meu Deus, será que vai ser a mesma coisa? Será que eu vou sentir muita dor? Não, não, não. Mas foi exatamente o contrário do que eu imaginei. Vocês acreditam? A inserção, a colocação em si foi super rápida. Eu acredito ali que durou no máximo, gente, 15 minutos. Desde a parte que eu entro na sala e converso, né, com as médicas, elas me explicam como é que é o DIU, como é que ele funciona, qual a duração dele. Desde essa parte até a parte da colocação em si, eu acho que foi uns 15 minutos. E a sensação, gente, da colocação é como se fossem umas beliscadas no colo do útero. Sabe quando você faz o exame de toque? Quem aqui esteve grávida sabe do que é que eu tô falando. Parece um pouquinho com o exame de toque, mas pra mim foi um pouquinho menos o desconforto. Mas o negócio veio depois. Minha irmã, depois que eu coloquei esse DIU, tudo parecia estar lindo, maravilhoso. A colocação foi tranquila, foi rápida, nem doeu assim. Então, pra mim, estava tudo ótimo, até eu passar mal. Sim, gente, eu passei mal logo após a inserção do DIU. Era para eu ter tomado algum remédio, né, um Buscopan, Buscofem para cólica, porque eu não sei lá, não achei que ia me dar cólica da forma que eu tive, né? E também eu nem me liguei, eu tava tão focada na colocação que nem pensei no pós. Fui sozinha e aí eu saí da sala, bebi uma água e fui chamar o Uber. Fora da maternidade, assim na frente, eu fui chamar o Uber. E o Uber demorou de aceitar. O primeiro cancelou, aí depois o segundo cancelou. Aí foi passando o tempo e eu comecei a sentir dor muito forte. Gente, eu senti umas cólicas surreais. Vocês não têm noção.
Mas isso aí aconteceu em torno de 10 minutinhos depois que eu coloquei o DIU. E aí, com essa demora do Uber, né, aceitar e chegar logo, eu fiquei super irritada. Eu já tava com meu olho lacrimejando, eu já tava sentindo minhas forças indo embora. Eu também não tinha me alimentado direito, eu tomei um café bem raso assim, só pelo rir de estômago vazio, sabe? E aí, por fim, o Uber chegou, eu entrei no carro, o homem logo de cara percebeu o meu estado, falou, perguntou se eu queria que me levasse no hospital, porque ele tava vendo que eu não tava bem, perguntou o que era que tava acontecendo, porque ele me viu sair, querendo ou não, né, de uma maternidade, então ele não sabia o que era que tava acontecendo, se eu tava grávida, se eu não tava. Aí eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de colocar o DIU e que eu tava sentindo muita dor e que eu tava sentindo minha pressão caindo, mas que eu não queria que ele me levasse pro hospital não, que eu queria ir pra casa e eu só queria ir pra casa. Eu tava no Uber assim já, ó. Ai, e o carro balançando, e eu só assim, parecendo aqueles bonecos de posto, sabe? Sem força nenhuma. Eu senti sensação de desmaio. Aí cheguei na casa da minha mãe, tomei 2 Buscopan, tomei dois comprimidos. E deitei, gente. Tomei um Dramin também, porque a dor tava tanta que tava me dando ânsia de vômito, então eu tomei um Dramin. E foi isso que me ajudou, porque eu apaguei, eu simplesmente fiquei dopada, morrendo de sono, e apaguei. E aí, quando eu acordei, a cólica já tinha melhorado, já tinha cessado mais. Então, após cessar essas cólicas, elas ficaram ainda ali permanentes, mas não tão fortes. E duraram mais ou menos 3 dias, de 2 a 3 dias após o dia da colocação. Só que também teve uns escapes de sangramento, o que é normal, elas já tinham me explicado que era comum acontecer, até porque, né, tava causando ali, tinha causado um processo inflamatório, tava colocando um corpo estranho. Então, nosso organismo, ele tenta, né, de forma defensiva, expulsar aquele corpo estranho. Eu achei que, tipo assim, sangramento ia durar o quê? 1 semana, 2 semanas no máximo. Que na minha cabeça era o tempo que o corpo já ia se acostumar. Esse sangramento ia e voltava. Era coisa de tipo assim, descia, aí ficava 3 dias, né, com aquele sangramento ali. E aí parava, aí ficava 4 dias sem sangramento, aí depois voltava de novo. E sabe quanto durou isso? Não foi 1, não foi 2, não foram 3 meses. Não foram 4, não foram 5 meses. Com 6 meses, sangrando, tendo esse sangramento, ia e voltava, às vezes ele descia na rua, isso me deixava super irritada. Eu marquei um ginecologista porque também eu já tinha que ver, né, ter feito a avaliação do DIU, ver se tava tudo ok, se não tinha saído do lugar. Falei tudo pra ela, falei que eu tava sangrando, falei também sobre uma situação na relação sexual que eu já vou contar mais à frente pra vocês. Ela me mostrou, tava tudo normal, me mostrou como tava o DIU lá, no colo do útero, né, porque gravem aí que eu vou falar pra vocês. O DIU, ele é em formato de T, então ele prende, né, é inserido e depois ele abre, assim, ele prende no nosso útero ali, nosso colo. E fora do colo fica uma pontinha que é visível. Até se você inserir o dedo assim, você consegue sentir esse fiozinho. E aí, meu fiozinho, gente, ele tava bem curtinho. Foi o que a ginecologista me explicou, que eu vou explicar pra vocês a relação disso com o ato, né, de pacotear. Ela me falou que tava tudo ok, que o sangramento era normal, que tinha gente que ficava mesmo com 6 meses, 7 meses. Eu falei, poxa, então daqui a pouco vai embora, vai passar. Gente, totalizou 1 ano, 12 meses eu com esse sangramento. Ia e voltava, ia e voltava. Eu já tava pensando em tirar esse DIU. Só que eu ficava tranquila, gente, porque eu não tinha um sangramento tranquila, aspas, né? Apesar de ficar super irritada, não tá gostando, tá pensando em tirar o DIU. Mas eu ficava assim um pouco tranquila porque o sangramento era normal, não vinha com cólicas. E era justamente isso que me fazia distinguir ele da menstruação. Depois de algum tempo, acho que 2 meses, eu me observando, eu consegui identificar qual era o meu ciclo menstrual. Quando era que eu tava menstruando e quando era que eu não tava. E agora eu vou para um assunto um pouco mais íntimo, que é a relação sexual, né? O ato ali de pacotear, como foi depois a inserção do DIU. Eu falei que ia ser um conteúdo bem transparente, então vamos lá. Mas antes de dar continuidade aqui a esse conteúdo, eu quero que você deixe aqui nos comentários se você já faz uso do DIU, se você teve essa experiência aí em relação ao sangramento, se não teve, ou se você está pensando em colocar o DIU. Antes de eu ir aqui para essa parte do vídeo que eu ia falar agora, lembrei do meu ciclo menstrual, se mudou ou não. Não mudou. Na verdade, ele até melhorou um pouco, que meu fluxo, o sangramento da menstruação, ele durava ali 4 dias, chegava até 5 dias. E após o DIU, eu fico 3 dias, 4 dias no máximo, com o sangramento, né? Aí com a menstruação. As cólicas não mudaram, gente.
Antes de alho, eu tinha muita cólica, que chegava aí pra emergência, juro pra vocês. Eu chegava aí pra emergência pra tomar remédio na veia pra ver se me ajudava, porque eu sentia muita dor de cólica. Só que depois que eu tive alho, depois que eu parei, isso daí, graças a Deus, melhorou. E depois a colocação do DIU, também não voltei a ter cólica. A cólica vem ali no primeiro dia, né, do ciclo, mas não é algo tão doloroso. Então, em relação ao meu ciclo menstrual, meus sintomas menstruais estão ok. Nada mudou pra mim, eu não tenho do que reclamar. E agora vamos pra parte que eu deixei pro final, né, porque era um pouco mais íntima. Então, se você ficou até aqui, você sabe o que é que eu vou falar. Gente, Ian, ele se queixou. Logo após ali a colocação, ele sentiu diferença no ato. Porque ele sentia esse fiozinho do DIU que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que o fiozinho que a ginecologista tinha me mostrado e tudo mais, ele tava bem curtinho. Então ele não desceu, não foi um fiozinho que... aqui é o colo do útero, né? E aqui é o fiozinho. Ele não ficou assim descido, ele ficou bem ereto, bem pontudo, porque ele tava muito curtinho. Era isso que ela me falou que Ian estava provavelmente sentindo na hora lá do ato. E eu e Ian, a gente foi adaptando com isso. Não eram em todas as posições que ele sentia esse desconforto. E não era um desconforto que chegava a impedir da gente continuar. Mas em relação a mim, eu não sinto nada de diferente. No começo eu até sentia, né? Porque ainda tava o corpo se adaptando, eu tava ainda sentindo um desconforto, um pouquinho de cólicas ainda. Mas depois, hoje eu não sinto nada de diferente. Pra mim, tá tudo normal. Ele que em algumas posições, ia depender de como esteja lá o negócio, né? A empolgação e tudo mais. Ele ainda sente alguns desconfortos, bem de leve. E vamos para a minha conclusão. Rebeca, e aí? O que é que você achou do DIU? Eu acho que tem os prós e os contras, como todas as coisas na vida existem. O contra, que pesa muito, que pesou muito em mim, foi essa questão do corpo se adaptar. Principalmente o sangramento. Pra mim foi um porre, eu ficava muito irritada, como eu já falei pra vocês. Era algo que me chateava muito mesmo e me fez várias vezes pensar em tirar o DIU. Mas, fora isso, eu amo o uso do DIU. Só de eu saber que eu tenho ali 99%, mais de 99% todos os dias ao acordar de segurança, pra mim tá ok, sem fazer nada, só existir. Eu super recomendo. Tem relato de pessoas, né, que o DIU expulsa, que o corpo não se adaptou. Infelizmente, essas pessoas não podem estar insistindo, né, tem que recorrer a outro método. Mas graças a Deus comigo não aconteceu nada disso. Minha adaptação em relação a isso foi ok. Mas, claro, que a minha experiência não significa que vai ser a sua. Você pode ficar aí 3 meses com sangramento, 1 mês, 2 meses e acabou e seu corpo já se adaptou. Você pode ficar 6 meses, como a ginecologista falou que era normal. Você pode ficar 1 ano, como eu fiquei. Só você colocando pra saber. Não se baseie na minha experiência, porque o seu corpo é o seu corpo, tem a sua individualidade, as suas características, enfim, a sua adaptação. É isso, gente. Essa é a minha conclusão em relação ao DIU. Eu gosto muito de fazer uso dele. Não sei se eu vou ficar 10 anos com ele, por quê? Ai, Beca, você quer engravidar de novo? Estou, assim, amadurecendo a ideia. Ian tá me pedindo muito um menino. E não só porque ele tá me pedindo, eu tô sentindo vontade também, gente. Eu tô vendo ela crescendo e eu já tô, meu Deus do céu, eu não tenho mais um bebezinho. Esse vídeo sair, ela já fez 3 anos. Então, já não é mais um bebezinho, assim. Pra mim, ela sempre vai ser. Pra mim, ela sempre vai ser um baby. Mas é algo para se pensar daqui a 1, 2 anos, 3 anos, talvez. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi importante, né, de valor pra você, ajudou de alguma forma, deixa o like se você ainda não deixou. E se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por me assistir. Vocês não têm noção do quanto isso é gratificante e me incentiva, né? Quando eu vejo que além de vocês, né, terem curtido, vocês ficaram até o final, vocês viram o vídeo todo. Já se inscreve no canal para vocês receberem mais vídeos meus. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!